Tiuli! Você viu que ia parabenizar a produção por escolher esse programa e a gente mostra também... Um tema difícil. São 11 anos de programa diário, então você imagina que a gente fala de tudo com as crianças, de todos os assuntos. Está falando sobre a morte. Falando sobre a morte, que talvez seja, né, um tema, ensinando a criança o que é a morte, claro, sempre falando do céu, mas a gente já falou sobre tudo. Tem crianças que o papai não vive com a mamãe, perdeu essa ideia, um então, de que a gente, guti-guti, vem cá, vamos brincar de bonequinho. Não, o seu programa tem conteúdo. Tem conteúdo. Então, inclusive, se você me perguntar, eu gosto muito de trabalhar com os bem pequenininhos. Mas se você assistir o Tiuli, você vê que é conteúdo muito forte. Por isso tem tanta vovó, babá, papai e mamães que assistem em horário alternativo e comentam e aprendem com uma forma divertida de aprender. Né? É verdade. Então, você tem uma preparação, uma bagagem teológica. Eu já assisti o Tiuli e é interessante isso. A Esther, quando assiste, saem com perguntas. Ali você deve colocar os pais em algumas situações apertadas. É verdade. Pastor, sem puxar a sardinha, a grande dificuldade, talvez a pessoa assista de uma forma leve. Por exemplo, nós estamos aqui no Mente Aberta falando sobre um tema. Obviamente, você estudou o tema, ou se você vai entrevistar alguém, você vai estudar a vida da pessoa. Né? Tiuli nasce de uma folha em branco. É uma inspiração divina. Então, assim, 11 anos, a gente depende única e exclusivamente do Espírito Santo para todo dia você ter uma inspiração. E você vê, no mínimo são 4 pessoas cada roteiro diferentes. Você cria. 4 conversando, no mínimo contracenando com mais 3. Então, não atropelar a fala. E, por exemplo, se está ali, se o boneco virou para a esquerda, está sinalizado ali, senão o diretor de imagem não sabe que o boneco vai virar para a esquerda e não vai pegar. Então, é muito trabalho. Você nasce de uma folha em branco e gera meia hora. Então, assim, e isso conversando com várias pessoas. É um desafio. É uma interação, né? Mas a bênção de você poder falar de tantos assuntos naturalmente na linguagem das crianças. É difícil implantar um trabalho como o Ministério Infantil com os bonecos, fantoche em uma localidade, seja igreja? Não, hoje a gente tem pouca disponibilidade, mas o convite, o outro que a gente atende, a gente passa o fim de semana com a igreja, então a gente ministra para os professores. Ah, então existe esse... Eu faço isso, assim, às vezes alguém me convida, então eu passo o fim de semana com a igreja. Então, ministro faz um workshop. Curso para os professores, palestra para os pais, culto com as crianças, e a gente ensina técnicas de evangelização, onde os bonecos é uma das técnicas, como ministrar louvor, como contar uma história, como colocar os pontos de salvação dentro de uma história. Então, a gente doutrina os professores nessa parte. Formata. Você quer deixar um contato para quem quiser? Deixo, claro. Pode ser eu até sei o próprio... que tem o seu programa, né? Mas no site da Rede Super, Tiuli, entra em contato com você, ou até no programa, no menteaberta@redesuper.com.br, a gente encaminha para o Tiuli. Ou tiuli@redesuper. E a receptividade das igrejas deve ser maravilhosa, muito porque bom. As crianças devem apaixonar. Eu vejo assim que... Os pais, os pastores. Cada vez mais há uma abertura, há uma mente aberta para o Ministério Infantil. Graças a Deus. Eu tenho 17 anos de convertido, sou praticamente o primeiro convertido da minha família. Mas ainda assim, vi alguns momentos na igreja, menino atrapalha. Menino, vai para a igreja todo certinho, bonitinho, assim, aquela roupa engomadinha, senta aí, menino, e fica quieto. Olha, e um menino para ficar quieto, na nossa igreja não é o padrão, né? 2 horas e meia, 3 horas de culto. Mas ficar ali, 1 hora e meia, 2 horas de culto, ouvindo o pastor falar, pregar um sermão, que às vezes nem o adulto está entendendo, né? E não é a língua do pequenininho, Não né? é. Não, é verdade. É uma loucura. Então precisa se pensar no espaço. Alguns pastores têm a mente aberta, o que você falou, e construído um espaço específico para as crianças. Você que está rodando pelo Brasil, você vê isso acontecer? Eu acho melhor, como falou, eu tenho mais tempo de conversão, eu já vi coisas muito ruins, né? Melhor espaço, e o pior de tudo é que às vezes não existe a consciência. Eu fui em algumas denominações específicas que alguém contou para eles que a idade da razão são os 12 anos de idade, e que não adianta se preocupar com a criança menos dessa idade, porque ela não entende o evangelho, que não vale a pena. Olha o absurdo. E quando eu dei a palestra para os professores que criança é pecadora, todo mundo veio me chamar depois num cantinho, porque não foi isso que aprenderam. Então veja que difícil. Tem muito ensinamento errado. Parte até do próprio ensinamento. E aí daí a pior estrutura, e a culpa é nossa. Porque nós, evangelistas de crianças ou professores de crianças, nós passamos muito tempo distraindo o filho dos crentes. Nós viramos babás gospel, achando que com uma folha 4 e meia dúzia de lápis de cor, aí enfia a cabeça para fora assim da porta, já acabou o culto? Não, pinta mais um. Vamos cantar outro, sabe? Sem nenhum preparo, condução. Né? Ou então aquele ministro que pega a Bíblia, é sobre Davi hoje? Já sei tudo. Né?
e não precisa de preparo, não precisa de oração. Seu pequenininho não vem um domingo, não vem 2, não vem 3, você não ligou para o papai, não sabe o que está acontecendo, não orou pela criança, não jejuou pela criança, aí você está brincando de escolinha. A gente busca homens e mulheres chamados, capacitados para falar às É um crianças. desafio, né? É um desafio. Às vezes eu vejo a minha filha, eu né? pergunto, e aí filha, o que você aprendeu? Não, pai, eu colori, olha aqui. É verdade, é uma realidade. Eu tenho uma amiga pastora. Inovar e mudar isso não é fácil, né? Eu tenho uma amiga pastora, escritora no Rio de Janeiro, bênção no Ministério Infantil. E a gente que está no Ministério Infantil, você também é mais criterioso em escolher uma igreja para ficar, porque você quer o Ministério Infantil ideal para o seu filho. E ela teve um momento difícil assim de procurar uma igreja e aí encontrou. E o marido logo se envolveu no louvor, os filhos no Ministério Infantil. E um dia, eu acho que a classe das crianças terminou antes do culto dos grandões. E o pequenininho dela, de 5, saiu da sala, estava tendo culto. E a pastora sentada lá na frente. E o menininho gritou do fundo da igreja, mãe, já acabou, hoje foi o Shrek. Ela descobriu então que todo culto a professora botava um videozinho ali para as crianças ficarem quietinhas. Que isso, Agora, Gil? se o meu filho quer assistir um filmezinho qualquer, eu ponho ou levo no cinema. Eu espero que na igreja meu filho seja ministrado, na igreja. Ai, que medo. Que medo. Que medo, que responsabilidade. Eu participei do curso com os meninos dos Jovens da Verdade, com o Paulinho, com o Marcelo, você conhece, e falando da graça com graça, a arte na graça com graça. Curso de palhaço, tentei, mas assim, é dom, né? Eu de palhaço, não foi um bom palhaço, era um palhaço que dava medo. Eu lembro que eu fiquei decepcionado. Você podia ser o homem da perna de pau, sem a perna. Não! 2 metros já... Eu lembro que eu fiquei decepcionado, que eu voltei todo assim empolgado junto com a Vanessa, nariz de palhaço, pintura. O Paulinho falou, cara, essa maquiagem ficou legal. Massa em você. E aí eu parei assim no restaurante, fui brincar com as crianças. Oi, palhaço. Assim, eu falei, não, isso não é meu dom, não. Essa é uma outra língua que a criança fala, criatividade, né? Vai levar a mensagem com a Bíblia. Não adianta e você leva a mesma mensagem com um palhaço, com boneco, com história, com dinâmica, com brincadeira. E eu aprendi, olha, como pastor no ministério, esse curso para mim abriu minha mente, me trouxe uma mente aberta. Porque eu passei, é interessante que os pastores assim, quadrados, vamos dizer assim, com a cabeça formatada, aquele seminário homilético, hermenêutica, vocês não grego, não hebraico, nada contra, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas não é a língua, Só que o lúdico não é pecado. Não. Aí falou e eu tudo. lembro que eu fui contar para a história, os meninos, fui ministrar para os alunos no colégio, crianças, e contar a história da mulher que foi pega em adultério e foi apedrejada. E alguém falou, você está louco? Você vai contar a história dessa para os meninos? Não, eles têm que saber o que é adultério e o que é julgamento. E aí eu levei um monte de pedra e dei uma pedra para cada menino e disse que eles seriam as pedras. Aí falei, gente, pedra fala? Não, pedra não fala. Mas nós podemos inventar o que a gente quer, então a pedra vai falar. Eu vou ser o pedregulho. Aí peguei uma pedra grande, eu era, e cada um era uma pedra. E as pedras tinham que conversar. E aí as pedras iam narrando a história. Que bacana. E as pedras estavam brincando, uma batendo na outra, uma virando concreto, alguma coisa assim, ia ser fundação, e o sonho da outra era ser um cascalho para ficar no jardim. E elas iam conversando, de repente os homens maus começaram a pegar e apertá-las. E elas ficavam assim, esse homem está me apertando, que barbudo é esse? E um conversando, onde que a gente está indo? E elas iam contando, olha, vamos ali, tem uma mulher lá. E aí a gente vai narrando a história, narrando. No final, uma pedra grita assim, tem um homem lá, gente, pede para ele trazer um fuzil, uma metralhadora, uma pistola, alguma coisa, mas mata esses barbudos, eles são muito ruins. E aí o homem não fazia nada, que homem é esse? Ainda fica escrevendo na areia. Acorda, sujeito! As pedras gritavam bravas, né? Aí vinham as britas, que eram mais assim, de atrito uma com a outra. E de repente o pedregulho lá na frente falou, calma, galera. Aí ele vai falar. Eu acho que ele vai dar algum golpe, aí, um Hayug nos meninos, e eles vão cair. E aí, de repente, Jesus levanta, aquele homem levanta e fala assim, ó, quem não tiver pecado, que atire o primeiro aí. Gente, eles vão jogar a gente, ele falou da gente, conhece a gente e tal. Ó, um me soltou, o barbudão mais velho aqui me soltou. Aí os outros todos começaram a ser soltos e as pedras conversavam. Uai, a gente sempre aprendeu que para a gente espantar alguém, é na paulada, na pedrada ou no tiro. Agora esse homem só com a fala, quem que é esse homem? Aí a gente perguntava para os meninos, quem homem é esse? E aí eu pensava assim, gente, não é pecado. Criatividade. Então contava a passagem do filho pródigo a partir do portão. Aí colocava um menino vestido de portão, né?
Aí fazia o mico, o negócio você me fez fazer mico, vestir de árvore uma vez. Te vesti de árvore uma vez. Tem uma amiga em São Paulo, ministra de crianças, e ela ótima contadora de histórias, e ela conta as histórias bíblicas, mas, por exemplo, ela é a vassoura que está atrás da porta da casa do Davi, quando Jessé chega. Então, ela conta, não muda Samuel a verdade. Chega, desculpa. Não conta a verdade bíblica, não muda a verdade bíblica, só que ela pode ousar, porque quem está contando a história é uma vassoura. É uma vassoura. Então, assim, pode ter barata, pode ter um monte de coisa no caminho. Criatividade não é pecado. É a língua que a criança fala. Né? Então a gente isso. Poder ensinar se a gente puder forma. deixar um conceito, um valor para as pessoas começarem a abrir a cabeça, é imaginar o lúdico, Exatamente. não é pecado. Falar a língua da criança. Porque né? Jesus usava isso, parábolas, né? Exatamente. Agora, uma coisa importante que a gente tem que entender, o que as crianças não são. A gente já viu que elas são pecadoras, né? Sim. O que elas não são? Elas não são adultos pequenos. Se a gente entender isso, já vai ser ótimo. Por quê? Você não vai exigir dela o comportamento que um adulto tem, porque o período de concentração dela é menor. Existe uma ordem natural no corpinho dela que diz assim, corre, pula, se mexe, porque é dessa forma que ela cresce. É verdade. Né? E ela fala uma língua, então a gente tem que falar a língua dela. Eu entro no shopping, primeiro lugar que eu vou é loja de brinquedos. Você aprende a falar a língua das crianças. Você começa a se interessar no meu caso eu não vou, coisas. não, que a Esther fica lá apaixonada. Pai, por favor. Até ela escolheu um brinquedo, 2, 3 horas. Tio Uli, muito obrigado, tio Uli. Que legal. Que o nosso recado sempre é que as pessoas realmente abram suas mentes, tenham mente aberta, entender quem são as crianças e que é delas o reino dos céus. Abrir a mente e ver que é possível ter um ministério infantil independente do recurso. Geralmente se pensa em dinheiro. E não é só dinheiro que vai trazer um sucesso de ministério infantil. Primeiro é oração, paixão por essas crianças e a consciência de que essa criança hoje, um jargão que sempre falo, é a sua igreja de amanhã. Se você não cuida das crianças hoje, se amanhã você tem que fazer equipe de evangelismo para evangelizar aqueles que foram na sua igreja, que você tem que fazer esforço para voltar. Perder essa oportunidade. Então abre sua cabeça, né? Sai dessa... Não é só abrir a Bíblia, irmãos, não, abra a cabeça, mente aberta, cuide das crianças, invista nas crianças, invista nos professores da sua escola dominical. E você que é criança, que é pai, olha, tem muita história para contar, pega a Bíblia, é o maior livro mais criativo que você pode ter na face da terra e conte história para o seu filho, para o seu sobrinho, para quem quer que seja. Tenha uma mente aberta, abra sua cabeça e experimente tudo aquilo que é bom.